paz, Senhor, a todos. Glória a Deus por mais este momento do Maná Diário, onde nós temos tido o privilégio de estarmos recebendo a palavra do Senhor em comunhão. Amados, não há nada mais importante do que a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, querido, compartilhe esta palavra. Envie este link para alguém que você sentir no coração, que precisa de um toque do Espírito Santo nesta manhã, que precisa de uma palavra, de uma direção, de um consolo até mesmo. Faça isso, faça o ID, amém? Enquanto você compartilha esta palavra, eu gostaria de informar que hoje à noite, no Ministério Cristo é a Resposta para as Nações, nós teremos o culto Peniel. Aleluias, glória a Deus. O culto Peniel é um culto voltado para os homens, com uma palavra específica para os homens. Então você que é pai de família, você que é adolescente, você que é um jovem, vem aqui, participe, amém? Você será muito bem-vindo. Aleluias. Eu espero que você tenha tido tempo de compartilhar esta palavra nesses minutinhos. Se não for possível, que você faça isso em outro momento do seu dia. Glória a Deus. Então agora vamos orar? Se foi possível, né? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Dê toda a reverência à presença do Senhor neste momento. Oh, aleluias, aleluias. Pai querido, nós te damos toda a glória. Nós te damos toda a honra, toda a adoração, Pai. Só Tu és digno de receber a glória, a honra, a adoração, o louvor, a exaltação, Pai. Tu és o nosso único Deus e não há outro. O único Deus da nossa vida, da nossa salvação. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Aleluias. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Papai. Obrigado pelo Teu imenso amor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que o Senhor irá ministrar nas nossas vidas nesta manhã. Querido Espírito Santo, clamamos por Ti, clamamos pela Tua presença, clamamos pelo Teu toque, desejamos o Teu falar nas nossas vidas, desejamos o Teu ensino. Revela a Tua palavra, porque sem Ti, Espírito Santo, nada irá acontecer. Clamamos por Ti. Esteja conosco, querido amigo, esteja no nosso meio. Oh, aleluia, de tudo aquilo que não provém de Ti. Tudo aquilo que for uma barreira, um obstáculo, uma fortaleza, que vier atrapalhar esta palavra, de dar colheita abundante para o Teu reino, caia por terra na autoridade e no poder do nome de Jesus. Aleluias a Ti, Pai, toda a glória e toda a honra deste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. A palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para compartilhar nesta manhã está no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 4 ao 9. Amém? Mas antes de eu ler a palavra propriamente dita, eu gostaria de contextualizar um pouquinho a respeito do livro de Deuteronômio. Deuteronômio é um livro que ele foi considerado como a segunda lei. Na verdade, ele foi uma releitura, né, da lei do Sinai, aquela primeira lei que foi dada no Monte Horebe. Já aqui em Deuteronômio, ela foi dada, né, ela foi reeleita, né, reapresentada nas planícies de Moabe, que era onde o povo de Israel, eles estavam acampados junto a essa planície um pouco antes de entrar na Terra Prometida. Então, o livro de Deuteronômio, na verdade, ele é uma ênfase, né, a obediência à vontade de Deus expressa na lei. Inclusive, no início do capítulo 6, que nós vamos ler a partir do versículo 4, mas no início, Moisés, ele começa relembrando o povo de Deus que a lei, ou seja, os decretos e os mandamentos, as ordenanças que Deus deu para o povo de Israel antes deles entrarem na Terra Prometida, era uma condição, era um pré-requisito para que tudo corresse bem na vida do povo de Israel, para que tudo desse certo e eles se tornassem um povo numeroso. E essa era a vontade de Deus com o povo de Israel, amados. Que eles se tornassem um povo numeroso, um povo abençoado, um povo poderoso, um povo que influenciasse as outras nações, um povo que estabelecesse o reino de Deus para as outras nações. Era a vontade de Deus que o reino deles fosse estabelecido.
Amém? E isso ainda é propósito de Deus conosco, queridos, com a igreja. Que a gente entenda o papel da igreja, o propósito da igreja, que é transmitir a palavra do Senhor, para que ela alcance almas, alcance vidas, alcance nações. Que a igreja resplandeça a face de Cristo, que a igreja testemunhe Cristo, amém? Então era dentro deste contexto, era isso que estava acontecendo quando Moisés, no versículo 4, ele diz assim, ouça, ó Israel. Quer dizer, Moisés, ele fala assim, pare tudo que vocês estão fazendo e preste atenção em mim, olhem para mim, ouça o que eu vou falar algo que é muito importante. E ele diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Então aqui a gente vê, a gente entende, né? Que Deus ele está dando um segredo para que o povo dele, o povo de Israel, obedecesse a lei. Porque era vontade de Deus que o povo obedecesse, amém? Então a primeira coisa que Deus diz é que, olha, vocês têm que entender, vocês têm que considerar que eu sou o único Deus. É como se Deus estivesse falando, olha, nação de Israel, não há outro Deus. Não existe outro Deus. Não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus, o único e absoluto. O que Deus queria era que o povo, né, de Deus, eles entendessem que eles eram uma nação monoteísta, ou seja, que crê no único Deus, e não numa nação politeísta, que crê em vários deuses. O que Deus queria, amém, que o povo entendesse, é que ele desejava que eles obedecessem à lei, não por um legalismo baseado na necessidade e no dever, mas sim obedecesse a lei por um relacionamento com ele, amém? Aleluias. Um relacionamento baseado no amor. Num amor de gratidão por tudo que Deus havia feito por eles. Deus havia tirado eles do Egito. Deus havia guardado, protegido, sustentado, suprido o povo de Israel durante 40 anos no deserto. Então Deus queria que eles olhassem para isso e tivessem por ele um amor de gratidão por tudo que Deus havia feito e ainda iria fazer. Um amor de devoção sem nenhuma restrição na sua devoção. Um amor total, completo, absoluto, sincero do coração deles. Deus queria que o amor deles fosse a expressão da lealdade deles para com Deus. Que eles fossem leais a Deus totalmente, absolutamente. Reconhecesse que não existe outro Deus. Porque, amados, Deus sabia que se não fosse assim, o povo dele ia acabar se desviando. E isso seria o início da queda do povo de Deus. E Deus não queria isso. Porque o povo ele estava prestes a entrar na terra prometida. E lá na terra prometida, eles iriam entrar em contato com outras culturas, com outros sistemas políticos, econômicos, sociais, moral. E isso iria acabar tornando para eles algo que seria influenciador na vida deles, se eles não tivessem dentro deles uma convicção total e verdadeira que o Deus de Israel era o único Deus e amasse ele acima de todas as coisas. Como o próprio texto diz, Moisés diz, olha, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ou seja, como nós entendemos, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo, sabe? Ter por Deus Deus ser em você o primeiro lugar, o alvo da sua adoração. O Senhor ser a pessoa mais importante na sua vida.
Você dar ao Senhor a primazia em tudo. E isso era necessário, e Deus sabia disso. Deus sabia que isso era primordial na vida deles, porque eles poderiam se desviar, ser influenciados pelas outras nações. Então, o Senhor estava dando a eles o segredo para que isso não acontecesse, amém? Para que isso não viesse a acontecer com o povo dele, porque não era propósito de Deus, não era o desejo de Deus. Deus está dizendo, olha, povo, entenda, eu sou o único Deus. Porque quando você não está convicto disso, e você entra num lugar onde tem uma cultura diferente daquela que você está vivendo, você acaba tendo uma lealdade dividida, vamos dizer assim. Começa a entrar dentro de você dúvidas. O que está certo? Quem está com a razão? Qual é o conselho que eu devo seguir, este ou aquele? Qual é a direção que eu devo seguir, esta ou aquela? Será que realmente não existem outros deuses? Começa a existir dentro de você dúvidas. E a palavra de Deus diz em Tiago 1,8 que aquele que duvida não receberá coisa alguma do Senhor, porque tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Querido, amados, quando você é uma pessoa instável, quando você não é firmado numa certeza única, e aqui no caso uma certeza de que a palavra de Deus é a única verdade, que Deus é o único Deus que existe. Quando você não está convicto disso, você se torna uma pessoa inoperante, improdutiva para o reino de Deus. E até mesmo Deus também não investe em você para o propósito dele. Então, muitas vezes você está aí lutando com um problema há anos na sua vida, buscando as direções de Deus, o que Deus fala a respeito daquele assunto, mas na verdade você não está firmado, você não está convicto do que a palavra de Deus diz a respeito daquele assunto é verdade, que aquele é um lugar de segurança para você andar. E pela sua falta de convicção, pelas dúvidas, você fica instável, com uma mente dividida e Deus não pode operar, amém? Então ajuste isso, em nome de Jesus. Creia em Deus. Ele é digno de toda a nossa confiança, amém? O amor dele, ele é um amor que nos constrange. Não há dúvida do amor de Deus. Entre neste lugar, amém? E a outra coisa que Deus disse, ou do segredo que Deus disse para o povo de Israel, para que eles pudessem ser bem-sucedidos no propósito que Deus tinha para eles, e também para nós hoje como igreja, é transmita as palavras da lei com persistência para a próxima geração. A maneira que Deus se refere com persistência é com persistência mesmo, amados. Porque diz aqui no texto, olha, converse sobre elas quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, quer dizer, em todos os momentos da sua vida, amados. A palavra de Deus, ela deve ser transmitida. Não importa onde você está, em que lugar você está, com quem você está. Você tem que entender que a palavra de Deus, ela tem que ser transmitida através da sua vida para alcançar outros. Ele diz ainda, amarre-as como sinal nos braços e prendas na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Quer dizer, tenha a palavra de Deus junto de você o tempo todo, dentro do seu coração. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, amém? Então, isso é muito importante, porque quando nós, amados, negligenciamos a palavra de Deus, negligenciamos de transmitir a palavra de Deus, nós somos responsáveis para surgir uma geração que não conhece o Senhor, que não conhece a palavra de Deus. E isso aconteceu na época de José.
Diz a Bíblia que quando José morreu, levantou uma geração que não conhecia José. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar isso? Uma geração que não conhecia José, não conhecia nada que José havia feito. Não conhecia os antepassados, a história do povo deles, não conhecia o Deus que José servia, não conhecia o Deus deles, o amor de Deus pela vida deles, tudo que Deus havia feito. Não conhecia o poder de Deus. E a palavra de Deus diz que este povo, por não conhecer José, se tornaram escravos no Egito. E isso também aconteceu no livro de Juízes. O livro de Juízes, nós também temos que ver ele com uma perspectiva de que ele foi uma falha, numa falha da geração anterior de transmitir a palavra de Deus para seus filhos. Também temos que ver o livro de Juízes dentro dessa perspectiva. Porque lá diz que quando Josué morreu, de Isaac se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. E por isso essa geração fez o que fez mal. Ela agiu mal diante do Senhor. Ela fez o que era mal diante do Senhor. E por isso eles passaram a cultuar os Balaíns, que eram outros deuses. Então era uma geração que não conhecia o Senhor. Era uma geração que vivia em incredulidades. Era uma geração que vivia em idolatrias. Era uma geração que vivia influenciado pela cultura, pela moral, pelo sistema político e econômico do povo que vivia ali na terra de Canaã. Porque o povo de Deus, eles não expulsaram completamente todos os habitantes da terra, dos territórios que eles estavam conquistando. Eles acabaram deixando aquele povo ali como escravos. E isso acabou se tornando uma armadilha para eles. Acabou se tornando um laço para eles, de influências, de culturas diferentes, de nascimento de dúvidas, incertezas, instabilidades, e levou o povo a pecar contra Deus, fazer o que era mal diante do Senhor. O livro de Juízes diz, no capítulo 21, que não havia rei em Israel. E por isso cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que bem entendesse. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar isso, amados? Quando não há um rei, ou seja, quando não há um princípio estabelecido, um padrão de comportamento, principalmente para nós cristãos, um padrão de comportamento bíblico, da palavra do Senhor, que o Senhor é o nosso rei, o nosso único Deus. Quando não existe isso, quando não há padrão de julgamento, quando não há padrão de julgamento, não há quem julgue. E por isso cada um acaba fazendo o que bem entende, o que acha certo. Os padrões de certo ou errado se perdem, moral se perde, o povo se desvia. E é isso que aconteceu em Juízes. Amém? Começaram a entrar ideologias, filosofias, sabe? Que tem cara de bondade, de coerência, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E isso é o princípio da queda de um povo. Porque o povo não está com uma convicção absoluta no Senhor, na palavra de Deus, nos princípios de Deus. E todo relativismo, seja ele da onde vier, é o princípio de uma queda. Porque é um princípio de dúvidas, medos, inseguranças, sofismas, enganos. Amém? E era isso que estava acontecendo com o povo de Deus na época de Juízes. Porque não havia uma firmeza no Deus. Eles não haviam obedecido o que Deus havia falado para eles. Que eles deveriam ter o Senhor como o único Deus. O único Deus, que não havia outro. E que eles deveriam amar o Senhor acima de todas as coisas. E transmitir as palavras da lei para a próxima geração. Então, amados, essa é a palavra que o Espírito Santo tem para nós nesta manhã. Que você entenda isso como povo de Deus, como igreja do Senhor nessa terra. Que você tem este propósito. Que você tem que estar firmado no Senhor, convicto no Senhor.
no amor de Deus pela sua vida, que este é um lugar de segurança para você andar. Um lugar de descanso para você andar. E que você deve entender que você tem que transmitir a palavra de Deus, os ensinos de Deus, os princípios de Deus, aonde você estiver, seja no seu trabalho, seja se você é um estudante na sua escola, seja na sua casa, no seu lar, com quem você conviver, aonde você estiver. Que a palavra do Senhor esteja dentro do teu coração, que você esteja convicto dela, que ela é a única verdade, não a outra. E que essa verdade te liberta. E que você transmite essa libertação para as outras pessoas, através de palavras, de comportamentos, de atitude, de condutas morais, sociais, políticas, ideológicas. Amém? Faça isso. Você é um representante como igreja, você é representante do Senhor nessa terra. Entenda isso. Entenda isso. Entenda o que o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã. Aceite. Ajuste a sua vida. Amém? Ajuste ela. Recentemente eu fiz uma viagem para um lugar onde até mesmo é considerado lugar de berço evangélico, onde grandes homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, saíram daquele lugar, grandes avivalistas. Mas o meu coração ficou entristecido de ver como estava aquele lugar, aquela região, as condutas, os padrões de comportamento. A gente consegue entender ali a falha que está acontecendo hoje na igreja. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra com mansidão no seu coração nesta manhã. Receba ela de coração aberto e busque ajustar a sua vida com o Senhor e o propósito que Deus tem para fazer através de você nesta terra. Amém? Glória a Deus. Então agora vamos orar. Eu peço que você feche seus olhos, curve a sua cabeça. Oh, aleluias. Aleluias, papai. Pai querido, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós ouvimos, Pai, aquilo que o Senhor falou conosco nesta manhã. E nós pedimos em nome de Jesus, querido Espírito Santo, venha desde já convencendo desta palavra. Convencendo desta palavra em cada coração que está ouvindo neste momento, aqueles ainda que ouvirão. Que o Senhor encontre, Pai, corações abertos, corações rendidos, corações dispostos, Pai, a te obedecer por amor a Ti, por amor ao Senhor, um Deus tão grande, tão bom, tão maravilhoso, tão perfeito, tão santo que é o Senhor, o único Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, levanta uma geração de guerreiros nesta terra, cheios do Teu Espírito Santo, com o coração queimando por Ti. Ah, que neste momento, Senhor, o Senhor sinalize aqueles que estão com o coração, que estão queimando, que há uma chama de fogo dentro deles, que há muita fome, muita sede, que estão famintos por Ti, Espírito Santo. E encha, Espírito Santo, derrama graça sobrenatural, graça abundante, para que haja uma explosão de amor por Ti, de amor pelo Senhor, de amor ao único Deus vivo e verdadeiro, o único Deus real, que não há outro, uma convicção plena, absoluta, total e verdadeira de que Deus é Deus, o Deus que nós servimos, e que Ele é o único Deus poderoso, maravilhoso, que o nome dele seja exaltado, engrandecido, adorado, reconhecido em nossas vidas. Em nome de Jesus, se levante uma geração poderosa nessa terra, que vai transmitir a Tua palavra através de pregação, através de comportamentos, de atitudes, que vai transmitir ela em todos os lugares por onde andar. Em nome de Jesus, para que se levante uma
igreja, como a tua palavra diz, santa, pura, imaculada, perfeita, sem ruga, sem mancha alguma, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o propósito da igreja seja estabelecido nesta terra, que ela estabeleça o reino do Senhor por onde ela andar, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa a nação brasileira, Pai. Encha da tua presença, encha do teu poder, Pai, santifica esta nação, encha, traga um avivamento poderoso de santidade, um avivamento da presença do teu Espírito Santo, sinais e milagres, manifestação da tua presença, Senhor, esteja, Senhor, completando, enchendo as igrejas, Pai, movendo o teu sobrenatural, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa-nos, quebra, Senhor, tudo aquilo, Pai, que tem atrapalhado, Senhor, o crescimento da igreja, o crescimento dos teus filhos, propósitos de serem levantados, Pai, quebra tudo que não provém de ti, desta nação, Pai, santifica-nos na tua palavra, a tua palavra é a verdade em nome de Jesus, Pai, e todo aquele, Pai, que está ouvindo neste momento, que precisa de um toque, de uma palavra, de uma cura, Pai, de recursos financeiros, Espírito Santo, esteja alcançando esta vida, esteja derramando, Senhor, cura, milagres, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro esta pessoa curada, eu declaro que toda dor vai embora do corpo dela, no nome de Jesus, Pai, essa pessoa se levante da onde ela está, deste lugar de dor, deste leito, Pai, e se levante forte, poderosa para cumprir o teu propósito e que o teu rosto seja resplandecido através da vida dela, que haja testemunha de Cristo pela cura, pelo sinal, pelo milagre e pelo propósito de Deus, Pai, na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, Pai. Traga, Senhor, direções, traga, Senhor, ideias para aquele que está buscando prosperidade. No nome de Jesus, fale com essa pessoa, convença ela, Pai, ajuste ela, Pai, a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu te dou, Pai, a ti, somente a ti, toda a glória e toda a honra, Pai, por tudo que o Senhor fez nessa manhã e pelo que o Senhor ainda irá fazer através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Até o próximo Maná. Tenha um sábado abençoado, um final de semana maravilhoso na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?